Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Fico muito feliz com a sua companhia. E se você precisa de novos rumos e este está à procura de respostas, acompanhe nos próximos minutos o programa Seitonoye, que vai levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Vamos saber o que o programa traz hoje? No quadro Sou Feliz, mostramos mais um depoimento de alguém que revela de que forma a Seitonoye se tornou importante em sua vida. Olha só que assunto maravilhoso foi escolhido para a nossa palestra de hoje. Como libertar o seu lar das doenças. Deu vida ao tema o preletor Jun de Miaura, sempre com sua simplicidade recheada de irretocável sabedoria. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seitonoye, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seitonoye mais próxima de você. No quadro Sou Feliz de agora, confira mais uma experiência de vida de uma pessoa que aprendeu a se libertar das amarras do destino através dos ensinamentos da Seitonoye. Tenho certeza de que você vai tirar alguma lição interessante. Acompanhe. E eu, no início, há mais ou menos um mês, eu conquistei uma vaga em um trabalho, né, em uma empresa global. E essa vaga ela foi nitidamente desenhada no mundo espiritual, né? Eu, após uma transcrição de uma sutra, né? Depois da transcrição da sutra, eu recebi um telefonema. Eu já havia mandado em torno de uns 250, 300 e-mails, né? E eles não eram compatíveis ao salário que eu pretendia. E eu vim para um seminário de gratidão há mais ou menos umas 3 semanas, eu acredito, aqui na academia. Gratidão aos pais, né? Onde eu me harmonizei assim completamente com os meus pais, né? Eu tenho meu pai, ele já partiu para o mundo espiritual já há mais de 20 anos. E ele me deixou numa fase onde eu era adolescente, então eu nunca compreendia, né, essa deixa dele, né, e o porquê que ele teve que partir. Hoje eu tenho assim completa harmonia com os meus pais, tanto com a minha mãe como meu pai. E após o retorno desse seminário, eu abri o meu e-mail, né, e tinha uma vaga disponível. E foi a partir daí, retorno desse seminário, foi o único e-mail que eu mandei buscando uma vaga. E me chamaram, né, eu terminei a transcrição da sutra. Me chamaram para entrevista e quando eu cheguei no local de trabalho, a pessoa que ia me entrevistar era uma japonesa. Ali eu já entendi que estava remetendo à minha religião, né, Seitonoye. E a segunda entrevista ia ser com um diretor que era espanhol, que são as minhas raízes, né, eu venho de descendência espanhola, né. E, enfim, entre outras evidências, né, que surgiram, né, eu estava nessa vibração. Eu fui até sair o resultado da vaga, que demorou mais ou menos uma semana. Eu ia diariamente até a porta da empresa e eu oferecia uma sutra à prosperidade da empresa e à prosperidade dos funcionários que lá trabalhavam, né? E realmente eu fui tenho muita gratidão, né? Eu fui contratado, né? Hoje em dia eu trabalho na MCI e maravilhoso, né? E eu tenho inúmeros relatos. Mas esse é o mais recente e foi impressionante. A vaga foi toda desenhada. No final das entrevistas, enfim, e teve inclusive um trabalho de teste, né? Eram eu e mais outras 2 pessoas. Já próximo do final eu já comecei a agradecê-los e realmente agradecer eles fazerem parte, né, dessa história, mas que essa vaga já era minha e que na verdade eles já estariam em outras agências, mas com certeza essa vaga ela foi desenhada no mundo espiritual, eu acredito firmemente nisso. Muito obrigado. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre a explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação,
a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Assim como a treva, doenças não têm raízes. São manifestações físicas de um determinado estado mental. Não são existência verdadeira e desaparecem assim que é extinta a sua causa, com a mudança da mente da pessoa enferma. Interessante isso, não é? Saiba na palestra de agora com o preletor Junji Miyaura como libertar o seu lar das doenças. Muito obrigado. Estamos iniciando mais um programa Seichonoye na TV. E o tema de hoje é Saiba como libertar o seu lar das doenças. Então nós vamos abordar esse tema tendo como livro-texto o livro Você Será Salvo Infalivelmente, do professor Toshiyuki Fujiwara. Gostaria de agradecer também aos mantenedores do programa Seichonoye na TV. E através desse programa, muitas pessoas estão recebendo graças, estão iluminando a vida deles, justamente através da televisão. E nós gostaríamos de fazer esse agradecimento para todos os mantenedores que têm contribuído mensalmente ou esporadicamente para a divulgação do programa. Não só a divulgação, mas também para a gravação dos programas. Recebemos vários e-mails, mensagens assim de pessoas, só vou ler algumas aqui, que uma pessoa livrou-se do alcoolismo vendo o programa da Seichonoye, ouvindo, e ele queria desligar a televisão, mas continuou ouvindo e justamente foi falado sobre esse tema. Então nada acontece por acaso, né? Então quando você está sintonizado com o programa, coisas maravilhosas começam a acontecer. Outra pessoa mandou um e-mail dizendo assim que ela estava com insônia e ligou a televisão justamente, estava passando o programa da Seichonoye. Mas ela falou, não vou desligar aqui porque não interessa. Mas como o assunto parece que algumas palavras tocou o coração dela, ela continuou assistindo. E depois desse dia curou-se também da insônia. Então é interessante, estava lendo esses relatos que vêm através do e-mail, através de mensagens, né, que nós recebemos. Tem outra pessoa lá que estava com problemas no casamento, harmonia familiar, né? E os temas aqui são bastante variados. E um dos temas que a gente aborda muito é a harmonia familiar também. E assistindo o programa, ouvindo, ela refletiu, falou, puxa vida, realmente o meu pensamento estava errado. E corrigindo o pensamento, ela se harmonizou com o marido e curou-se também das doenças. Através do programa, uma pessoa se interessou, ela não tinha doença nenhuma, estava em perfeita harmonia com todos, mas ouvindo o programa, assistindo o programa, ela falou, puxa, eu gostaria de aprender mais, me aprofundar mais nessa filosofia. E procurou uma associação local perto da casa dela, começou a frequentar, e hoje ela está fazendo o módulo de estudos da Seichonoye, que é um programa que nós temos de 4 módulos, cada módulo é 1 ano, para aprofundar e para a pessoa se tornar uma especialista na filosofia da Seichonoye. Então ela se torna divulgadora da Seichonoye e depois então ela pode fazer um exame, um teste para se tornar preletor da Seichonoye e divulgar a Seichonoye para mais pessoas. Então convidamos você também para seguir a filosofia, fazer os módulos e quem sabe um dia você poderá estar transmitindo essa filosofia para outras pessoas também. Então gostaria de fazer esse especial agradecimento a todos os mantenedores do programa Seichonoye, que é justamente através da sua contribuição
que muitas pessoas estão recebendo as graças, estão recebendo a iluminação e através da filosofia da Seicho Noye. E se você já é um contribuinte, nós agradecemos a sua contribuição. Se você quer, a partir de agora, ser um contribuinte, é fácil, é só ligar para 0800 770 2600, isso ligando o telefone fixo. Agora, se você vai ligar num telefone celular, ligue 0 operadora 11 5014 2209. 0 operadora 11 5014 2209. Ou também pelo site, você pode acessar o nosso site www.sni.org.br. Pode mandar para esse endereço, acessar através desse endereço. Bom, muitas pessoas, como eu falei, não conhecem a Seicho Noye e perguntam, o que é a Seicho Noye afinal? Seicho Noye é uma filosofia de vida que resolve todos os problemas da nossa vida. E toda a doutrina está embasada nos livros da Seicho Noye. Então, a Seicho Noye, na realidade, é literatura. E se você quiser aprofundar na filosofia, é só adquirir os livros da Seicho Noye e estudá-los. E nós temos aqui vários livros, gostaria de mostrar para os nossos telespectadores. Nós temos vários livros da Seicho Noye. O professor Masaru Taniguchi escreveu mais de 400 livros e eles estão sendo traduzidos à medida do possível. E também temos os livros do professor Seicho Taniguchi, que foi o segundo Supremo Presidente, e atualmente nós estamos traduzindo os livros do terceiro Supremo Presidente, que é o professor Masanobu Taniguchi. São livros excelentes e o Brasil tem a felicidade de já ter a coleção A Verdade da Vida traduzida. São 40 volumes que nós consideramos o templo da Seicho Noye, são 40 volumes e tem todos os temas aqui, desde educação infantil, harmonia no lar, parte espiritual, parte vida cotidiana, como resolver os problemas de doença e aprofundar na filosofia que fala sobre a imagem verdadeira. Então, o Brasil é um dos países que já tem a coleção totalmente traduzida para o português. Então, é uma felicidade nós podemos ter esse templo da verdade no nosso lar. Nós temos também a coleção A Verdade, que é constituída de 11 volumes, que tratam de uma forma assim, desde o primeiro volume, para iniciantes, e ele vai aprofundando, né? Introdução na Seicho Noye, para jovens, para mulher, para vida, despertar espiritual, fé, vida cotidiana e imagem verdadeira, que é a essência da Seicho Noye. Tá certo? Então, essa também é uma coleção que a gente recomenda, que você tenha em casa, estude a filosofia, porque é através dos livros que você vai realmente compreender a filosofia da Seicho Noye. E muitas pessoas então perguntam, o que é Seicho Noye? Seicho Noye é uma filosofia de vida que trata de vários assuntos com a visão da filosofia da imagem verdadeira. E o que é a imagem verdadeira? É um mundo criado por Deus, onde é perfeito e maravilhoso. Em linguagem budista, nós chamamos de nirvana. E na linguagem cristã, seria o paraíso, né? Então, baseado nessa filosofia da imagem verdadeira, é que o professor Masaru Taniguchi escreveu diversos livros, interpretando outras religiões também. E aí muitas pessoas perguntam assim, mas a Seicho Noye fala de tantas religiões, budismo, shintoísmo, cristianismo, então ela é uma miscelânea de doutrinas? Não, na realidade, ela não é uma miscelânea de doutrinas. A Seicho Noye tem a sua filosofia própria, que é a filosofia da imagem verdadeira. E baseado nessa filosofia da imagem verdadeira, onde acreditamos que existe um Deus, criador do universo, e esse Deus único, ele é perfeito e criou o universo todo perfeito. Somente a manifestação desse mundo fenomênico através da mente humana é que faz a nossa vida ter distorções. Mas, na realidade, Deus criou tudo perfeito, né? Então, baseado nessa filosofia é que o professor Masaru Taniguchi escreveu vários livros e agora, então, o Supremo Presidente, o professor Masanobu Taniguchi, continua a linha, escrevendo de forma
de forma atualizada, com palavras modernas, para a época atual, a mesma filosofia da imagem verdadeira. Nesse livro aqui, que nós vamos estudar hoje, Você Será Salvo Infalivelmente, do autor Toshiyuki Fujiwara, ele conta aqui como ele conseguiu superar todas as doenças do seu lar, da sua casa. E ele fala aqui na página 108, meu lar era um atacadista de doenças. O lar dele tinha tanta doença, mas tanta doença que não era mais, vendia individualmente, era por atacado que ele tinha as doenças. Então, a esposa tinha doença, os filhos tinham doença, ele tinha doença, e às vezes ele levantava e falava, quem está doente hoje? Quem tem a doença pior aí, né? Ele tinha diarreia crônica, vivia acamado e com febre. A esposa era fraca e portadora de um incontável número de doenças. Tinha problema no corpo todo, da cabeça aos pés. Vivia sempre doente. Será que existe algum lar assim? Se existe, esse livro é para esse lar, tá certo? A esposa tinha um problema também, que era a afecção da válvula do coração. E o médico falou, esse problema não tem cura. É como uma xícara, uma tigela trincada. Você vai ter esse problema por resto da vida e não tem jeito como recuperar, né? Então eles viviam assim, doentes, toda a família, não tendo uma esperança de uma solução desses problemas. E ele diz aqui assim, na página 109, até parecia que disputávamos na família quem adoecia mais. E meu lar era um atacadista de doenças. Tínhamos enorme quantidade de material para ser usado nas doenças. Por exemplo, termômetro. Ele já tinha adquirido uma caixa de termômetro, porque era tanto, se 4 ficava doente, já um termômetro a cada um, e se quebrasse já tinha reserva ali. Então ele já comprava as coisas de caixas, né? Tinha uma caixa de laxante, estoque de uma caixa de laxante. Bolsa de gelo, então, era um monte, tamanho grande, médio e pequeno. Então, na realidade, esse lar viviam numa fobia de doenças, né? Então, quando a pessoa está nessa fobia de doença, ela não fica amarrado pela doença e não consegue sair. Então, na mente dela só tem doença, só tem doença. E quando a esposa acordava de manhã, ele não dava bom dia. Ele perguntava assim, o que está ruim hoje? Era tanta doença que ele já acordava dizendo, o que está ruim hoje, né? E já ia buscar o remédio ali apropriado para aquela doença, tá certo? Então, realmente, infelizmente, existem lares que têm esse mesmo tipo de comportamento. Então, vive rodeado pela doença, vive pensando em que doença que vai vir, no resfriado, e assim por diante. Uma vez eles mudaram para uma outra cidade, chegando na casa, eles descarregaram todas as bagagens, tudo, e a empregada saiu correndo, né, para fora. E eles foram atrás, mas o que aconteceu com a empregada? Nossa, saiu correndo, né? E ela voltou assim, ainda bem, 3 casas para frente tem uma clínica. Ela foi ver se tinha alguma clínica por perto, porque se caso alguém adoecesse naquela noite, já corria para a clínica, né? Então, realmente, era um lar, assim, talvez muito triste, né? Que só tem gente doente. Mas, um dia ele encontrou um cartaz, na página 111, e nesse cartaz estava escrito assim, Conferência da Seichonoye. E ele, desde a infância, na realidade, ele queria ser um monge budista, mas nunca teve oportunidade de estudar, porque sempre acontecia alguma coisa e ele não teve assim um tempo para dedicar ao estudo da filosofia ou da religião. Uma vez que ele começou a estudar, começou a guerra, né? E ele foi transferido lá para a Indochina, a Manchúria, para lutar na guerra. Mas depois ele voltou e o lar dele continuava com muita infelicidade. Mas um dia ele encontrou um cartaz da Seichonoye.
E como ele já tinha esse desejo de se tornar um monge, ele falou, puxa, essa é a minha oportunidade. Eu ouvi dizer que a Seicho no Ie é maravilhosa e gostaria de assistir essa palestra realmente. E ele então, no dia marcado, ele chegou ali e ele gosta sempre de assistir na primeira fila. É uma pessoa assim dedicada mesmo, quando decide alguma coisa ele gosta de fazer tudo perfeito. E quando ele chegou, faltando 15 minutos para a conferência, o salão já estava lotado. E ele falou, como é que eu vou chegar lá na frente? Ele foi pedindo licença, dá licença, né? E as pessoas pensavam, acho que ele foi no banheiro, e está voltando agora. Ele falou, não, pois não, senta aqui. E assim, pedindo licença, ele chegou na primeira fila. E assistindo a palestra então, o professor falou assim, né? Qual é o seu eu verdadeiro? Está na página 114. Qual é o seu eu verdadeiro? O palestrante era Yasusuke Kurihara. Esse livro é interessante que você vai aprender japonês também, tá? Tem tanto nome em japonês aqui que você vai conseguir aprender o japonês. E outras palavras também que não é possível traduzir, está em japonês. E aí esse Kurihara começou a falar, onde está o meu verdadeiro eu? E apontou o nariz, será que é esse? Aí o Fujiwara falou, sim, no Japão, quando fala eu, ele aponta o nariz. Fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá apontando o nariz. Fala, sim, é o seu eu, né? E aí o Kurihara falou, não, esse daqui é o meu nariz, não é o Kurihara. Então o Kurihara falou, então o meu eu é o peito. Aí o Fujiwara, sim, realmente, agora está certo. Mas o Kurihara falou assim, não, esse é o meu peito, não sou o meu eu verdadeiro. E aí então, por fim ele falou, então o eu verdadeiro é o eu, todo o meu corpo. E o Fujiwara concordou, sim, realmente. Ele falou novamente, não, esse é o meu corpo, não é o Kurihara, tá certo? E ele então, ouvindo a palestra, descobriu que o eu verdadeiro dele não é esse eu carnal, não é o corpo carnal, mas o eu verdadeiro é o Filho de Deus perfeito e maravilhoso. Nesse momento, ele despertou e escreve aqui, que coisa espantosa, pela primeira vez estava ouvindo tal afirmação, mas cada palavra era convincente, foi uma sucessão de espantos e emoções. Então ele ficou tão emocionado em conhecer o seu verdadeiro, que era Filho de Deus perfeito e maravilhoso, que ele ficou espantado com essa afirmação. O ser humano é Filho de Deus. Que verdade grandiosa, é extraordinária, pois aqui, assim como estamos, vivemos no mundo fenomênico, podemos contemplar o mundo da imagem verdadeira. Fé religiosa significa esse espanto da alma. Então nós temos que ter esse espanto de descobrir a verdade. Puxa vida, eu sou filho de Deus, sou maravilhoso. E ele continua aqui, o ser humano é filho de Deus, é Deus. Se nós somos filhos de Deus, é Deus. Os senhores acham que Deus adoece ou entra em apuros? É impossível. Portanto, doenças e infelicidades não existem. O que acontece é o pensamento equivocado de que essas imperfeições existem, é apenas ilusão. Quando ele despertou para isso, ele falou, chega, basta de doenças. O lar dele que era cheio de doenças, esposa, filho, todo com doença. Sou por natureza, ele diz aqui, né, para finalizar, sou por natureza muito determinado. Aqueles que não conseguem continuar com um hábito antigo, quando ficam sabendo, na verdade é assim. Então ele abandona os pensamentos antigos e começa no pensamento novo. Por isso, como soube que a doença não existe, falei, basta, chega. Curiosamente, a partir desse momento, dei um basta, deixei de adoecer e durante 28 anos nunca tive de procurar médico ou tomar remédios. Então, quando ele descobriu a verdade que o homem é filho de Deus, não adoece, ele abandonou todas as doenças e começou a seguir essa com convicção e com bastante fé. Eu sou perfeito, sou saudável, sou maravilhoso. E curioso é que a mudança não ocorreu só em mim, ele diz aqui, mas com toda a família inteira. Aquela doença da minha esposa, a afecção da válvula do coração, que o médico garantira ser incurável pelo resto da vida, desapareceu completamente.
e nunca mais ela sofreu uma crise. Minha filha mais velha também foi curada completamente dessa mesma doença. E a ponto de, na segunda série ginasial, na excursão da escola, conseguir escalar uma montanha íngreme que existia em Curi, chamado Monte Noro. Então, você vê que, através da compreensão da verdade, através da compreensão de que nós somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos, a doença, esse lar que vivia constantemente em doenças, ele diz até que era um atacadista de doença, livrou-se completamente das doenças e se curou completamente. Então, quero recomendar esse livro. Você será salvo infalivelmente, do autor Toshiyuki Fujiwara, que ele conta como ele se livrou dessas doenças que os médicos consideravam até incuráveis. A todos, boa leitura. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Nossos programas de rádio estão em sintonia com a alma brasileira há mais de 20 anos e você pode ter acesso aí mesmo onde mora às palestras e orientações que levamos ao ar. São mais de 80 emissoras de todo o país retransmitindo a nossa programação sempre rica da primorosa doutrina Homem Filho de Deus. E a nossa missão é transformar destinos, por isso acompanhe sempre o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez agradecemos de coração a sua companhia. Faça agora mesmo algo para se sentir melhor diante dos problemas. Melhore a forma como se relaciona com Deus através do nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Que as bênçãos de Deus recaiam abundantemente sobre você e toda a sua família. Um abraço. Tchau, tchau.